Bom, vamos falar agora do nosso querido amigo Donald Trump, o nosso maluco beleza. A corrida pelo comando da Casa Branca pode afunilar ainda mais hoje com a realização da chamada Super Terça. É uma data que costuma ser um dia-chave na política dos Estados Unidos, com diversos estados escolhendo candidatos para as eleições de novembro. A data está sendo encarada muito mais como a linha de chegada das primárias e o início de uma longa campanha presidencial. Do lado republicano, claro, o Donald Trump deve ser confirmado quando saírem os resultados dos 15 estados que votam nesta terça. Já nos democratas, Joe Biden deve sair vencedor em todos os locais. Trump e Biden só não se enfrentam mais uma vez se algo extraordinário acontecer nos Estados Unidos. Muito bem, vamos falar aqui com o professor de Relações Internacionais, Acácio Miranda. A Nikki Haley parece que teve uma vitória num estado americano. Foi Carolina do Sul? Sim. Então, e agora me parece que o... Carolina do Norte. Carolina do Norte. Então, mas ali Carolina do Norte é um estado menor, né? Irrelevante. Irrelevante, né? Como se diz. Então, eleitoralmente, né? Eleitoralmente. Mas lá também tem uma placa, lá, eles são meio radicais lá na Carolina do Norte. Os caras são os redneck do caramba. Mas eu queria ouvir você, eu prefiro, olha, vou te falar uma coisa. Joe Biden, Donald Trump ou Nikki Haley, qualquer um dos dois. A Nikki Haley é muito radical. Eu acho ela extremamente radical. Eu não sei, não. Eu queria ouvir a sua opinião. Essa mulher me assusta. Tem outras, por exemplo, a Hillary Clinton, experiente, competente, preparada, seria uma melhor presidente do que o Barack Obama. A Hillary Clinton, para mim, é muito melhor do que o Joe Biden. Seria uma grande presidente para os Estados Unidos. A Nikki Haley não tem, a meu ver, o mesmo talento. Mas eu queria ouvir você sobre Trump, Biden e o que esperar dessa super terça. Capês, primeiro, a super terça muito provavelmente decidirá de forma definitiva quem serão os representantes ou o representante dos republicanos, muito provavelmente Donald Trump, e também o representante dos democratas, Joe Biden. Apesar das vitórias, elas terão significados diferentes para cada um deles. O Trump vai consolidar a sua candidatura e vai consolidar principalmente a liderança perante os democratas. Por mais que o Tea Party, aquela ala mais tradicional dos republicanos, olhe para o Trump com certas reticências, ele mais uma vez engole todo o Partido Republicano e acaba conseguindo essa indicação, principalmente nos dois estados mais populosos, a Califórnia e o Texas. A Califórnia mais progressista e o Texas muito mais republicano. No que diz respeito ao Joe Biden, a pré-candidatura dele é quase homologatória. E isso acontece historicamente nos Estados Unidos. Aquele que já é presidente e disputa a reeleição, disputa as prévias do seu partido de forma homologatória. Mas, neste momento, Joe Biden enfrenta diversos problemas. Em termos de prévias, o problema ou o adversário que ele enfrenta são os votos nulos. Ele tem resistências dentro do Partido Democrata e essa resistência está se unindo para que eles votem nulo nessas prévias. Já nas prévias anteriores, ele teve 13% de votos nulos, o que é bastante ruim. Você não está disputando com ninguém e 13% das pessoas declaram que não gostariam que você fosse o candidato. E muito provavelmente na super terça, esse número será ainda maior. Joe Biden já tinha fragilidades externas, a partir de agora enfrentará fragilidades internas. E a Nikki Haley, você bem citou, ela é uma republicana mais ponderada, menos radical que o Donald Trump, mas a verdade é uma só. Cada tempo tem o líder que merece. Neste momento, os republicanos
querem e sabem que só ganharão as eleições se o seu representante for Donald Trump. Talvez, se Nikki Haley tivesse disputado as prévias em outro momento, seria ela a candidata republicana. Mas, neste momento, será Donald Trump o candidato e ela, com os ataques que tem feito ao Donald Trump, fecha a sua segunda opção, porque alguns republicanos aventaram a Nikki Haley como vice do Donald Trump. Depois destas prévias, essa possibilidade não existirá. Ricardo Rous. Olha, eu acho que essa super terça, Capês, e vale a nossa audiência saber que chama de super terça porque 15 estados americanos, 15, acabam definindo ali as suas indicações no Partido Republicano ou no Partido Democrata. Então, por isso o nome de super terça. Ela vai coroar Donald Trump. Toda a caminhada, bateram no Trump de tudo que é maneira, de tudo quanto é jeito, tentaram tirar ele da disputa, agora ele oficialmente foi coroado na disputa e a super terça vai coroar ele como candidato republicano. Ele tinha Ron DeSantis, que era um candidato, na minha opinião, também competitivo, se fosse em outro momento, que é o governador da Flórida, que acabou puxando o freio de mão, saiu da disputa, deixou Trump praticamente correndo sozinho. Tem a candidata que ganhou na Carolina do Norte, mas eu acho que não tem impacto significativo, tamanho à frente que o Trump tem. Não só nos republicanos, agora já nas pesquisas de uma possível disputa entre Trump e Biden, o Trump já começa a alargar a diferença com o Biden, que deve ser homologado, como disse muito bem aqui o nosso colega, é o candidato dos democratas, que, na minha opinião, é ruim para os democratas. Na minha opinião, o Biden, como candidato, não é o melhor dos candidatos. Acho que o Capês falou bem aqui na Hillary, acho que até a esposa do Obama, Michelle Obama, também seria uma candidatura mais viável. Inclusive, já circularam nos Estados Unidos pesquisas com o nome da Michelle Obama, dando a ela aí sim uma disputa mais equilibrada com o Trump. Mas, enfim, o que deve acontecer, o que está tudo indicando, é que a gente tenha Donald Trump pelos republicanos, Joe Biden pelos democratas, e aí é uma eleição que, na minha opinião, vai dar Trump. Leandro Ferreira. Olha, essa eleição é muito importante para o mundo inteiro, né? Infelizmente, o impacto da política nos Estados Unidos afeta a realidade de boa parte do mundo, inclusive a nossa aqui, né? A gente vê por diversas vezes como que a direita brasileira procura seguir o receituário da direita norte-americana, por mais ineficaz e possivelmente ilegal que seja esse receituário, como no caso do Donald Trump, que está enfrentando as acusações também de golpe de Estado, como a direita brasileira enfrenta aqui. Então, eu acho que é importante a gente seguir, né? Esse resultado que vai dar hoje já é consolidado, né? Mas eu espero que as eleições dos Estados Unidos possam trazer debates importantes com impacto para o resto do mundo no sentido civilizatório. Por exemplo, no caso do conflito Israel-Hamas, isso tem um impacto direto. Os Estados Unidos, mesmo no governo Joe Biden, financiam armas e aportam recursos nesse tipo de conflito no mundo todo, né? E quem sabe as eleições dos Estados Unidos deem mais transparência para qual é o papel do imperialismo norte-americano nesse tipo de conflito que muitas vezes se dá por meio do financiamento, do circuito da venda de armas e assim por diante. O Trump, acho que tem menos o que mostrar de resultado do seu governo do que o Joe Biden tem. De fato, o Trump teve aquela paspalhada toda durante a pandemia, similar ao que ocorreu aqui, né? E o Biden tem um recorde de empregos criados para mostrar. Mas a eleição dos Estados Unidos, e para o nosso ouvinte isso é muito importante, ela não é uma eleição que ganha quem tem mais voto. Ela é uma eleição que ganha conforme o número de estados ou de delegados por estado que se conquista. Não é uma eleição direta, né? Então, tem alguns estados ali no meio do caminho que são decisivos. Acho que é um pouco isso que o Acácio estava abrindo de debate aqui, né? Califórnia é mais progressista, já geralmente vai com os democratas, Texas vai com os republicanos, e tem um monte de outros estados que tem ali 17 delegados, 18 delegados, 11 delegados, que são decisivos, né? Então, a gente precisa acompanhar com bastante atenção. Geralmente, a imprensa brasileira cobre, né? E essa vai ser uma oportunidade de ver como o mundo vai tratar certos temas daqui para frente. Eu, ao contrário do Ricardo,
Não acho que vai ser tão fácil para o Biden, mas eu espero que dê Biden, porque senão o mundo inteiro vai sofrer as consequências de ter outra vez o maluco bilionário do Donald Trump que faz política para os seus similares. Às vezes eu me sinto aqui no século passado, mas valia imperialismo americano. Nossa, Leandro. Espero que dê Donald Trump. Muito bem. O maluco bilionário ou o Gagá e completamente esclerosado do Joe Biden? Estamos entre os dois. Isso é etarismo. Não, mas você sabe, Capê, você sabe que você... Não é etarismo, porque o Trump é octogenário também. Só que ele tá mais lúcido do que qualquer um de nós. Mas posso fazer um comentário? Mas teve uma pesquisa essa semana dos eleitores do Biden em 2020 que reconhece que a idade dele, ele não tem mais capacidade, parte desses eleitores dizem que por conta da idade ele não tem mais capacidade de liderança. Não está falando bobagem. É que os americanos gostam de uma liturgia. Porque não fosse essa liturgia, iam tirar a candidatura dele. Exatamente. Talvez o Bob Kennedy Jr., um candidato... A própria Kamala Harris, um candidato democrata mais viável. Eu queria ouvir, na verdade, Wilson Pedroso, queria te ouvir, Wilson, se você me permitir, sobre essa próxima notícia que está aqui. Queria que você abrisse ela, porque eu acredito que você vai ter coisas importantes para nos falar. Esse negócio do Trump, Biden, esses caras estão lá nos Estados Unidos, pô. Vamos ver. Deixa eles lá, deixa o... Ele já tem... Ele já tem hoje 273 delegados. Está aqui, 273. Para você ser eleito, com certeza, eu acho que são 1.200 delegados. A super terça vai consolidar os votos dele e ele vai virar o candidato a presidente. Não tem mais. Por mais que você tenha, entre os 15 estados, alguns estados mais ao centro e mais ao centro, que muitas vezes vão anular o voto em nome dele, em favor da outra candidata, dificilmente ele perde. Porque se você for ver as prévias anteriores... Então, peraí. O Leandro Ferreira, vamos fazer uma votação aqui. Você é... Biden. Eu sou... Pô, tô dando uma aula aqui, você tá parecendo o Felipe Monteiro, não deixa ele terminar de falar. Não, eu sou Bernie Sanders. Tá fazendo uma votação aqui. Sou Bernie Sanders. Fazendo uma votação. Você é Bernie Sanders. Se o Bernie apoia o Biden, eu sou Biden. Então ele é Biden. Você. Trump. Você. Trump. Você. Eu sou... Voto nulo. Bill Clinton, mas como ele não pode, eu vou de Trump. Muito bem. Bill Clinton, você sabe como é que o Paulo França chamava o Clinton e a Hillary? Bonnie e Clyde. Fala, termina aí. Não, é que, para vocês terem uma ideia, esses 273 delegados que o Trump teve hoje é uma diferença enorme, muito diferente das primárias que ele foi depois eleito presidente. Ou seja, então muito difícil, ele não vai se consolidar nessa super terça agora. Muito